galera, beleza? Hoje, quarta-feira, dia de vídeo no canal, vai uma perguntinha para vocês. Hoje é quarta. Daqui a 3.000 dias, qual será o dia da semana? Consegue me responder isso? Se não, não saia daqui. Logo após a vinheta, a resposta você terá. Então, olha só, pessoal, divisibilidade é um dos conceitos mais elementares da matemática, né? É uma das 4 operações básicas, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, aqui nós vamos trabalhar com a divisão de números naturais. Então, o que nós temos? Ó? A ideia algébrica é o seguinte, ó. O que significa dividir um número dzão, né? Um número dzão qualquer, por um número dzinho, né? Encontrar um valor Q e um número R. O que é isso? Vamos traduzir do aramaico para o português. Então, aqui o tal do arme efetui, lembra o famoso arme efetui, lá no nosso ensino fundamental, diz o seguinte, ó. Então, nós temos um número dzão. Esse número dzão, nós chamamos ele carinhosamente de dividendo, né? Então, aqui pelo método das chaves, ó, eu vou dividir ele por um número dzinho. Nós vamos obter aqui um quociente e vamos obter aqui um resto. Lembrando que esses números aqui são números naturais. Então, vamos lembrar lá o que é cada elemento? Então, ó, deixa eu circular aqui para você, deixa eu pegar aqui, corzinha verde. Esse elemento aqui, ó, é o dividendo. Aqui nós temos o divisor, o quociente, né? E aqui nós temos o resto. Um detalhe extremamente importante, que quando nós efetuamos a divisão, nós temos uma relação entre o divisor e o resto. E isso aqui é extremamente importante, ó. Então, o resto, ele vai ser no mínimo zero. Então, o valor daquele R, o resto da divisão, é no mínimo zero. Ele vai ser sempre um valor maior ou no mínimo igual a zero. E quando o resto for zero, nós dizemos que o dividendo, deixa eu colocar aqui no marca-texto, ó, o dividendo ele vai ser divisível pelo divisor. Quando esse resto aqui, ó, for igual a zero. Só que já comentamos um pouquinho mais sobre isso. Daí o que nós vamos ter? Ó? Nós temos um valor máximo para esse resto. Ó. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Esse resto ele vai ser um valor menor ou no máximo igual ao divisor menos uma unidade. Ah, professor, não entendi o que você quis dizer. Ó. Então vamos colocar aqui um exemplinho numérico. Deixa eu pegar uma outra corzinha, deixa eu pegar o azulzinho, ó. Olha só que coisa mais linda do mundo aqui, moçada. Então, vamos pegar aqui o número 17 e vamos dividir o número 17 pelo número 4. Então, utilizando lá um conceito da matemática famosíssimo, que nós chamamos de tabuada, nós verificamos o seguinte, ó. O 4, ele cabe quantas vezes no 17? Então, nós podemos dizer que o 4, ele cabe 4 vezes no 17, né? Ó, 4 vezes 4 dá 16, então do 17 nós tiramos 16 e sobra aqui o que nós chamamos de resto. Resto 1. Né? Então, nós dizemos aqui, ó, perceba a relação que nós temos. Ó, deixa eu destacar aqui para você, em verdito. Perceba a relação que nós temos entre o divisor e entre o resto. Ó. Então, nessa situação, o que nós podemos dizer? Olha só, o resto, quando eu estou dividindo por 4, o resto ele vai ser no mínimo 0 e no máximo 3, tá vendo? Ó? O resto da divisão, ó, ele vai ser, então vamos colocar aqui o valor R, ó, o resto ele vai ser no mínimo 0 e no máximo um valor que é o divisor, que é 4, menos 1. Então, essa relação é extremamente importante. Ó. Então, nesse caso, o resto é no mínimo 0 e no máximo 3. Então, quando você vai efetuar uma divisão, ó, quando nós efetuamos uma divisão, vamos colocar um outro exemplinho aqui, moçada. Ó, colocar em vermelhito aqui. Ó. Eu vou fazer lá o número 32 dividido pelo número 7.
Quando eu divido pelo 7, o que eu já sei? Ó? O divisor é o 7. Qual que vai ser a relação com o resto? Então, vamos escrever aqui ó, antes de fazer a divisão. Então, esse resto, ele vai ser um valor no mínimo 0. Se o resto for 0, é divisível. Então, o 32 será divisível por 7. O que não vai ser o caso, ó, ou no mínimo 7 menos 1, 6. Então, quando você vai dividir um número por 7, você já tem certeza do seguinte, ó, o resto ou ele é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6. Eu tenho 7 possibilidades para o resto nesse caso. No mínimo 0 e no máximo 6. E se a gente efetuar bonitinho, ó, 32, o 7 cabe quantas vezes dentro do 32, ó? Vamos arriscar o 4 aqui, ó. 4 vezes 7 dá 28. Então, do 32 eu desconto 28. E nós temos aqui o que nós chamamos de resto 4. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ideia da teoria da divisibilidade. Belezinha, moçada? Agora é o seguinte. Deixa eu limpar a tela aqui para você. Deixa eu apagar toda a tinta no slide. Aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Então, dentro da nossa teoria da divisibilidade, então nós temos lá aquelas coisinhas bonitinhas, ó. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Daí, tem isso aqui que é o chamado método das chaves, o que nós sabemos com certeza absoluta, que esse resto é no mínimo 0, e no máximo de menos 1. Agora, tem um negócio chamado prova real. O que acontece? Quando nós temos essa estrutura aqui que eu chamo de método das chaves, moçada, ó, essa estrutura aqui, ó, eu consigo transformar isso numa equação algébrica. O que é equação algébrica? O que vocês conhecem por aí como prova real. O que é a prova real? Em qualquer situação dessa aqui, eu posso dizer que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá? Essa é a chamada prova real. Como assim, professor? Ó, vamos pegar outra cor lá e vamos fazer uma outra divisãozinha aqui. Ó. Vamos pegar lá o número 26 e vamos dividir pelo número 3. 26 dividido por 3, ó, isso aqui eu tenho, ó, o 3 cabe 8 vezes dentro do 26. 8 vezes 3, 24, eu desconto 24 do 26 e eu obtenho como resto 2. Então, se nós utilizarmos a prova real aqui, ó, o que nós temos? Nós temos a seguinte situação. Quem é o 26? Ó? Quem vai ser o dividendo? O dividendo ele vai ser o divisor, que é 3, vezes o quociente, que é 8, mais o resto, que é 2. E um detalhe importante é o seguinte, ó, transformando numa equação, olha só que coisa mais linda do mundo que nós podemos fazer. Ó. Tá vendo esse número 2? É o que nós chamamos de excedente. Ó. Esse excedente eu posso passar para o outro lado. E o que vai acontecer na hora que eu passar o 2 para o outro lado? Ó? Então, faz comigo. Ó. 26, eu vou tirar 2, vai ficar quanto? 24. Então, na hora que eu tiro o resto, tiro o excedente, ó, eu transformo isso em valores divisíveis. Então, quem que é o 24? O 24, na verdade, é 3 vezes 8. Ou seja, o 24 é divisível tanto por 3 quanto por 8. E aqui um outro detalhe, ó, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, deixa eu pegar uma outra cor de marca-texto aqui, ó, esse azulzinho. Na hora que nós colocamos essa situação, ó, que nós temos o excedente aqui, ó, que nós temos esse resto, nós podemos dizer o seguinte, ó, 26 ele é divisível por 3? Não, o 26 não é divisível por 3 porque deixa resto 2. Mas você pode falar assim, ó, você pode dizer que o 26 é divisível por 3 com resto 2. Ou 26 é divisível por 8 com resto 2. No caso de baixo, ó, eu estou dizendo que o 24 é divisível por 3 ou por 8, só que nesse caso com resto 0. Então agora, ó, respondendo aquela pergunta do início lá, ó, aquele momento que vocês queriam aqui, né? Hoje é quarta-feira, daqui a 3.000 dias,
será qual o dia da semana? Então, o que, que nós temos? Nós temos uma divisão. Então, vamos efetuar uma divisão. Deixa eu pegar aqui o pretito, ó. Então, ó, se a gente pensar que hoje é quarta-feira, vamos pensar nos múltiplos de 7. Ó. Se hoje é quarta, daqui a 7 dias, se eu contar mais 7 dias, vai ser quarta de novo. Se eu contar mais 7 dias, daqui a 14 dias, quarta de novo. Então, sempre que for um múltiplo do 7, cai numa quarta-feira. Agora, pensa o seguinte, ó, daqui a 8 dias, se eu pegar o número 8 e dividir por 7, ó, se eu pegar o número 8 e dividir por 7, o que, que significa isso aqui? Ó? Eu vou ter quarta-feira uma vez, 1 vezes 7, 7, para 8, 1. Utilizando a ideia da prova real lá, ó, da teoria da divisibilidade, quem é o 8? O 8, ele é, na verdade, 7 vezes o número 1 mais 1. Então, o 8 é divisível por 7 com o resto 1. O que significa esse resto 1? Significa que nós vamos... Olha só o que nós temos aqui, ó. Nós vamos ter quarta-feira uma vez e ainda vai avançar mais um dia. Então, daqui a 8 dias vai ser uma quinta-feira. Se nós utilizarmos esse mesmo conceito para 3.000 dias, o que, que nós vamos ter? Olha só, nós vamos ter a seguinte situação. Nós dividimos o 3.000 por 7, né? Vamos dividir o 3.000 por 7. E daí o que, que vai acontecer? Vamos pegar lá, deixa eu pegar aqui o vermelho, ó, 30. 30 dividido por 7 aqui vai dar 4, né? Ó, 4 vezes 7, 28. 28, ó, 30 tira 28, sobra 2. Abaixa esse terceiro zero aqui, ó. 20 dividido por 7, aqui eu vou ter 2, ó. 2 vezes 7, 14, 14 para 26. Eu tenho esse terceiro zero que eu vou descer aqui, ó. 60 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Para 60, 4. Então, o 3.000 é divisível por 7? Não, não é divisível por 7 porque ele deixa resto 4. Então, utilizando a prova real, a teoria da divisibilidade, o que, que nós temos? Ó? O 3.000, ele é 428 vezes quociente vezes o divisor. Essa parte aqui você pode interpretar da seguinte maneira, ó. Daqui a 3.000 dias, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, nós vamos ter quarta-feira 428 vezes. 428 vezes cairão na quarta-feira. E ainda sobrarão 4 dias. Então, eu ainda vou avançar mais 4 dias. Então, você cai na quarta-feira 428 vezes, mais 4 dias. Ó, quinta, sexta, sábado, o bom e velho domingo. Então, daqui a 3.000 dias, se hoje for quarta, daqui a 3.000 dias vai ser domingo. Então é isso, moçada. Divisibilidade é assunto muito importante. Como eu comentei, caiu ano passado na prova do Enem, então fique esperto aí na descrição do vídeo, que eu vou colocar o linkzinho para você ver a resolução dessa questão do Enem lá no nosso canal do IGTV no Instagram. Beleza? No mais, um grande abraço a todos, até a próxima aula e que a força esteja com vocês.